Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEU 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá, eu me chamo Nathalie, eu sou estudante do curso de Administração da Universidade Estadual do Centro-Oeste e hoje eu vou falar um pouquinho sobre um projeto de extensão, que é a Extensão Universitária na Agricultura Familiar da Gestão Contábil à Sustentabilidade. O nosso projeto, que será apresentado, tem como título Agricultura Familiar e o Associativismo Apícola, um relato de experiência em extensão universitária. O nosso grupo é composto por uma coordenadora, Ana Leia Macorron Klosowski, e três bolsistas e uma estudante, Luiz Gustavo Michelin, Fábio Yassiuk, Sérgio Ednei Beló e Nathalie Eduarda Tratzkopiak. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a introdução. Esse projeto de extensão surgiu com o propósito de aproximar a universidade da comunidade rural, promovendo a troca de saberes e o fortalecimento da agricultura familiar. A proposta une gestão contábil, sustentabilidade e inovação, integrando alunos e professores com produtores rurais da Associação APAM, que é a Associação Prudentopolitana de Apicultores e Meliponicultores. O nosso projeto está atrelado com 3 ODS, em específico a ODS 4, que é Educação de Qualidade, ODS 8, Trabalho Decente e Crescimento Econômico, e a ODS 9, que é Indústria, Inovação e Infraestrutura. Vou falar um pouco sobre nossos contextos e parcerias também. O projeto teve início em outubro de 2024. Ele conta com um apoio financeiro da Itaipu Binacional e do Parque Tecnológico Itaipu Parktec, e a equipe é composta por docentes, bolsistas e voluntários da área de ciências contábeis e também da administração. Então, essa união interdisciplinar possibilita um olhar ampliado sobre a realidade rural e sobre os desafios enfrentados pelos produtores de mel e derivados na região de Prudentópolis. O nosso objetivo geral é promover o diálogo entre a universidade e os produtores rurais, estimulando a troca de conhecimentos sobre a gestão contábil, sustentabilidade e inovação também no setor apícola. Buscou-se, acima de tudo, contribuir para o fortalecimento do associativismo e para o desenvolvimento territorial sustentável. Um objetivo específico destaca-se auxiliar os produtores e apicultores na adaptação aos sistemas de emissão de nota fiscal eletrônica, prestar assessoria em planejamento contábil e fiscal e também desenvolver ações voltadas à inovação e sustentabilidade. Outro ponto essencial foi incentivar o reconhecimento da indicação geográfica, a IG do mel de Prudentópolis, fortalecendo a identidade local e o valor agregado da produção. A nossa metodologia é um relato de experiência, envolvendo oficinas práticas e ações participativas. As atividades ocorreram em grupos pequenos, com o objetivo de facilitar o aprendizado e a troca entre produtores e acadêmicos. Foram realizadas demonstrações práticas com o uso da nota fiscal eletrônica, tanto pelo portal da Receita, quanto pelo aplicativo de nota fiscal fácil. A gente também auxiliou os produtores em questão a conta GovBR, na criação dela, e desenvolveu projetos também na gestão contábil, auxiliando eles, fazendo materiais de apoio, como cartilhas, folders e outros materiais. Olá, tudo bem? Eu me chamo Fábio, sou estudante do terceiro ano de Ciências Contábeis, eu sou bolsista desse projeto. Vou dar continuidade à fala da Nathalie sobre as estratégias de ensino. Então, para tornar esse aprendizado mais participativo e próximo da realidade dos produtores rurais, foram utilizadas estratégias como aprendizagem por problemas, estudos de caso, seminário e as discussões em grupo, dentre elas são as reuniões que a gente faz durante a noite, discutindo os problemas do dia a dia, vendo o que precisa ser feito, ajustado durante o projeto.
Então, essas metodologias estimularam a autonomia dos estudantes e o protagonismo dos produtores, o que permitiu que todos contribuíssem na construção das soluções apresentadas. É, Além disso, essa linguagem dos materiais que a gente fez, elas foram adaptadas para o público geral, pois são pessoas que moram no interior do município, muitas vezes eles têm dificuldade até com as palavras mais complexas. Então, a gente fez isso trazendo exemplos do dia a dia da apicultura e os materiais impressos mais simples. Isso facilitou muito a compreensão e o envolvimento dos participantes. Diante dos tipos de pesquisas realizadas, destacamos as ações que envolveram as várias dimensões da pesquisa extensionista. Foram realizadas análises práticas e sociais dos produtores, a identificação das necessidades da comunidade, buscas por soluções inovadoras e reflexões sobre os problemas locais da comunidade, dessa associação. Essas etapas ajudaram a preparar os estudantes, nós, os bolsistas, para o mercado de trabalho, que integrando a teoria e prática, e fortalecendo o vínculo entre a universidade, a comunidade rural e a sociedade. Comentando um pouco sobre a capacitação e formação, ao todo foram 162 produtores rurais, 135 alunos de graduação, 140 alunos de escolas do campo capacitados. Dentre isso, foram feitos eventos. Então, essas ações ampliaram conhecimento sobre as obrigações fiscais e o uso de ferramentas gerenciais, contribuindo para o desenvolvimento técnico dos produtores, para esse protagonismo dos acadêmicos dentro das atividades de extensão. Também comentando um pouco sobre a inclusão digital e fiscal, observamos um dos resultados mais importantes desse projeto. Então, muitos produtores que antes tinham dificuldades com o uso de tecnologia passaram a utilizar com mais segurança o portal da Receita Paraná, o aplicativo Nota Fiscal Fácil. Então, eles foram se adaptando a esse uso. Muitos deles ainda nem sabiam utilizar o próprio celular. Então, isso foi um grande aprendizado para todos eles. Foram atendidas 11 comunidades rurais e notamos uma mudança significativa. A resistência do uso das ferramentas gerenciais diminuiu e houve maior interesse pela formalização e pela regularização fiscal. Então, essa inclusão digital apresentou um avanço importante na organização contábil e na sustentabilidade dessas atividades apícolas. Então, sobre os eventos comunitários. Então, o que a gente fez? Então, vamos destacar 2 momentos que a gente fez, que o primeiro foi o Café com Mel, que foi realizado agora em março de 2025, e contou com oficinas sobre fluxo de caixa, gestão contábil e fiscal, e também a capacitação dos apicultores. Então, o segundo evento que a gente fez foi o evento Abelhas, Perspectivas e Desafios, em julho, agora de 2025 também, que ele reuniu ao todo 136 participantes. Então, esses 2 encontros criaram espaços de diálogo, aprendizado e a valorização da apicultura local, fortalecimento do associativismo e o sentimento de comunidade entre os produtores. E finalizando também a minha parte da fala, vou comentar um pouco sobre as parcerias institucionais. Então, durante o desenvolvimento do projeto, foram fortalecidas colaborações com instituições financeiras fundamentais, como o Senar, a APAM, Itaipu Nacional, Caixa Econômica Federal, a incubadora de negócios de Irati, a INET, e também a SET. Então, essas parcerias foram essenciais para ampliar o alcance das ações, oferecer suporte técnico, garantir a comunidade a continuidade das iniciativas. Elas também possibilitaram o envio de proposta para o edital Itaipu e Caixa 001/2024, que foi voltado à inovação sustentável, fortalecendo ainda mais o compromisso com o projeto e o desenvolvimento rural e a sustentabilidade da agricultura familiar. Me chamo Sérgio Dinei Beló,
Sou também bolsista e estudante do terceiro ano de Ciências Contábeis e eu vou falar sobre a inovação e sustentabilidade. Bom, nessa parte do projeto, nós desenvolvemos um modelo de negócios assim voltado à sustentabilidade da associação, com foco assim em práticas inovadoras e assim no reconhecimento da indicação geográfica do mel de Prudentópolis. Essa valorização do produto local fortalece assim uma identidade territorial e estimula o desenvolvimento econômico de forma mais equilibrada, tanto do ponto de vista ambiental quanto do social. A inovação aqui não foi mais apenas assim mais tecnológica, mas também social, buscando mais soluções que fizessem sentido para a realidade dos produtores. E também temos os desafios enfrentados, ah, que claro, não é tudo, nunca foi tudo fácil, né? Um dos principais desafios que enfrentamos foi a dificuldade de acesso à internet em algumas comunidades rurais. E também a questão, como a minha colega comentou, a Nathalie, que tem a questão do Gov. Os produtores haviam dificuldades com a questão da conta Gov, o acesso. É um principal problema que nós acabamos enfrentando. Também houve essa resistência, assim, o início da adoção de novas práticas digitais e dificuldades logísticas para chegar a todos os grupos de produtores. Pois bem, esses obstáculos eles exigiram da equipe bastante flexibilidade, adaptação assim, de linguagem para conversar com os produtores, empatia para que o aprendizado acontecesse de forma mais acessível a todos, né? Também temos como as nossas lições aprendidas. Com tudo isso, assim, nós aprendemos que a extensão universitária ela só não faz sentido quando é construída junto com a comunidade. O diálogo e a escuta ativa foram essenciais para o sucesso do projeto. Essa troca constante entre a universidade e produtores mostrou que todos assim têm algo a ensinar e aprender. Além disso, essa vivência assim fortaleceu a formação ética e crítica de nós estudantes e demais acadêmicos que acabaram participando do projeto, que puderam conhecer de forma presencial a realidade do dia a dia do produtor com a tecnologia. Também temos os impactos observados durante o projeto, que foram bastante positivos, que entre os produtores observamos o fortalecimento do associativismo apícola, maior uso de tecnologias e melhoria na gestão de propriedades. Também houve assim uma valorização do produto local, maior reconhecimento do produto dos apicultores de Prudentópolis, assim. E para os alunos do projeto foi uma experiência mais prática do aprendizado, mostrando a importância da contabilidade e da sustentabilidade rural. Então, como que eu posso assim concluir com isso, assim, o projeto reforçou a importância da extensão universitária como verdadeiro instrumento de transformação social. Mais do que ensinar, mas é para aprender junto com o produtor, com a comunidade do nosso município, né? Mostrando assim soluções coletivas junto com as pessoas, não só no meio acadêmico, né? Essa experiência assim provou que o conhecimento técnico, quando aliado à empatia, assim, é capaz de transformar realidades e fortalecer vínculos entre universidade e sociedade. Então, eu vou fazer um encerramento pois, da nossa apresentação, finalizando com a parceria entre a universidade e os produtores da PAN, que mostrou-se extremamente positiva, participativos também. Claro, sempre tem casos, né, que uh, pode estar acontecendo que não dá muito certo de participar, mas sempre mostrou-se muito participativa, mostrando o fortalecimento entre associativismo, incentivando a sustentabilidade e deixou como um legado assim de aprendizado mútuo e valorização da identidade local, que é a principal mensagem que fica é o desenvolvimento rural acontece com a cooperação, diálogo e educação assim mais transformadora. E isso que torna esse projeto assim tão significativo, tão importante, né? Nós estarmos assim participando, apresentando para os produtores, em que a inclusão digital, a gestão rural é muito importante, tendo assim questão como uma das nossas IDSs, gestão lá da ODS 8, né? A parte de econômica. É uma questão de se você tem uma parte de gestão contábil na propriedade rural, ele consegue acrescentar mais economia para os produtores.
E a princípio era isso mesmo, a nossa apresentação. Eu agradeço por tudo que nós fizemos no nosso projeto e deixo o encerramento da apresentação. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.